realmente eu me lembro, foi um sopro mesmo. Ao lado da Marlene, ali no auditório do Pestalozzi, acompanhando um curso de evangelização, e aí eu perguntei para a Marlene, eu falei, por que não um curso para acolher pessoas que têm interesse em adotar, né? Porque já havia de forma pioneira a evangelização no ventre, e eu senti que realmente tinha necessidade, espaço, para que vocês também pudessem pensar em um curso para aqueles que têm esse propósito, né, de acolher filhos através da adoção aí. E então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu brinco que é a parte chata do curso, que diz respeito às questões jurídicas, diz respeito a questões técnicas. É um pouco complicado, é difícil, porque às vezes a gente precisa superar o juridiquês para se fazer entender, mas nem sempre é possível, né? Mas eu vou tentar fazer isso. Só que, no entanto, é algo necessário, porque nós vamos ver que a adoção hoje, ela só se concretiza com a participação do Poder Judiciário, então eu entendo que é bastante importante, sim, nesse curso, termos um momento para falar sobre as questões jurídicas, né? Então, eu vou começar aqui, trouxe, então, a adoção à luz da doutrina espírita e trazer esses aspectos jurídicos da adoção. Eu até gostaria de falar que essas imagens que eu coloquei ao longo da apresentação são desenhos, são imagens gráficas que foram criadas pelo Conselho Nacional de Justiça para divulgar nas redes sociais agora, no último dia 25 de maio, onde se comemora o Dia Nacional da Adoção, e foi feito um movimento, né, um tuitaço, foi feito vários movimentos nas redes sociais para promover e incentivar a adoção no Brasil. Então, todas essas imagens gráficas que vocês encontrarão, a maior parte delas, diz respeito a esse programa, né, que o Conselho Nacional de Justiça fez. Então, quando a gente vai falar sobre adoção do ponto de vista legal, nós partimos de algumas premissas, tá? Vamos conversar aqui sobre a adoção de crianças e adolescentes. Então, crianças, pessoas de até 12 anos incompletos, e adolescentes de 12 a 18 anos. Existe adoção de adulto? Existe, só que nós não vamos tratar nesse momento, porque ela tem uma regulamentação diferenciada. Então, vamos tratar de adoção de crianças e adolescentes. E quando se trata dessas pessoas, crianças e adolescentes, a lei prevê o que a gente chama de prioridade absoluta. O que significa prioridade absoluta? Sabe, em filme, quando a gente vê que precisa salvar ali aquele grupo de pessoas e fala mulheres e crianças na frente, é isso, né? Então, a prioridade absoluta é prevista hoje para as crianças e para os adolescentes, então eles têm essa prioridade no que diz respeito ao direito à saúde, ao direito à vida, à alimentação, à convivência familiar, à convivência comunitária. Por que existe essa prioridade? Porque a lei reconhece que são pessoas em desenvolvimento, então que precisam ter uma intervenção, né, um cuidado maior da família, da sociedade, da comunidade, para que elas possam realmente se desenvolverem, tá? Então, a lei estabelece, inclusive, quando eu digo lei, aqui eu estou falando da Constituição Federal, né, que, para ficar claro, é a nossa lei maior, digamos assim, né? Então, ali na Constituição Federal está previsto que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e, por isso, precisam dessa prioridade absoluta e elas são sujeitas de direitos. E isso é interessante, gente, porque nem sempre foi assim, tá? Nem sempre crianças e adolescentes tiveram esse tratamento, né? Isso, a gente pode, em outro momento, falar sobre o caminhar, né, o desenvolvimento, até chegar nesse momento aqui, mas nós temos, historicamente, inclusive, no mundo, aplicações de leis que garantiam direitos a animais, né, então falava assim, olha, se para um animal é necessário dar esse tratamento, então vamos aplicar de forma analógica a uma criança ou adolescente, isso porque faltava uma regulamentação específica para crianças e adolescentes, mas isso não é mais uma realidade aqui no Brasil. O Brasil tem uma legislação muito boa, inclusive serve de modelo para o mundo, então tudo que vai
tratar de crianças e adolescentes, vamos partir dessa premissa de que eles são prioridade absoluta e que qualquer decisão que vá se tomar, inclusive no bojo de um processo de adoção, irá levar em consideração o que a gente chama de melhor interesse da criança e do adolescente, tá? E aqui já é um primeiro ponto que a gente tem que chamar bastante atenção daqueles que pretendem fazer adoção, porque às vezes as pessoas que querem fazer adoção têm uma expectativa muito grande, e essa expectativa ela precisa ser ajustada à realidade, né, à realidade jurídica, inclusive, porque ali no processo de adoção, vai ficar claro que o interesse maior não é dos pretendentes à adoção, mas sim das crianças e dos adolescentes que estão, digamos, disponíveis para serem adotados, tá? É importante falar isso porque aí rompe um pouco com essa expectativa, né? Porque a expectativa também ela pode se frustrar dali, trazer muito desconforto, né? Então é importante já ir para o processo de habilitação para adoção, ciente de que ali naquele momento vai ser levado em consideração o interesse das crianças e dos adolescentes. Então, a adoção de crianças e adolescentes no Brasil é regulamentada pelo ECA, né, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, mas ela teve muitas modificações. A gente teve uma lei nacional da adoção que modificou muito sobre esse tema, e aí desde 2008 nós temos o Conselho Nacional de Justiça regulamentando e centralizando todas as informações relativas aos processos de adoção, tá? O CNJ, que é aquele que eu falei no começo, que é o Conselho Nacional de Justiça, é o órgão máximo do Poder Judiciário ali, administrativo, internamente, né? O órgão máximo ali nós temos o jurisdicional, o STF, né, que todo mundo conhece, mas o Conselho Nacional de Justiça, ele vai regulamentar mais as questões administrativas, digamos assim. E aqui ele tem esse órgão regulamentando essas questões de adoção no nosso país. E aí o CNJ criou esse Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, é um sistema mesmo, ele vai englobar ali duas informações referentes ao Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Acolhimento, tá? Então, o que é o Cadastro Nacional de Adoção? São os pretendentes, são aquelas pessoas que manifestaram interesse em adotar, foram lá e fizeram o processo de habilitação e tiveram deferido, né, essa habilitação. Então, esses nomes dessas pessoas serão inseridos ali no Cadastro Nacional de Adoção. Paralelo a esse cadastro, junto dele, a partir dessa regulamentação do CNJ, nós temos o Cadastro Nacional de Acolhimento. O que é isso? São os nomes das crianças e dos adolescentes que estão ali afastados da família natural, que estão num processo de ou recolocação na família natural, ou encaminhando para serem adotados, tá? Então, vejam que nós temos, de um lado, quem quer adotar, e de outro, quem está disponível ou em processo para estar disponível para adoção. E aí, o CNJ veio e reuniu essas duas informações e criou esse cadastro único desde 2008, tá? E aí, quem tem acesso a esse cadastro? Os juízes, né, os juízes em todo o território nacional que têm atribuição para trabalhar na vara da infância e juventude, porque é nessa vara que tramita os processos de adoção. A adoção, ela é efetivada pelo Poder Judiciário, então necessariamente vai precisar de passar por um processo judicial para se ter a adoção de uma forma válida, né? Eu falo aqui que a chamada adoção à brasileira é aquela que, às vezes, a pessoa chegava e entregava, olha, eu estou aqui trazendo meu filho, vai lá e registra como se fosse seu, né? Ou entrega para uma outra pessoa através de um intermediário, enfim. Isso é tido, inclusive, como crime no Brasil, tá? É claro que em algumas circunstâncias, se o motivo for nobre e tal, é possível se cogitar de não aplicar uma pena, mas, a princípio, a adoção brasileira ela é tipificada como um crime, e isso acontece por quê? Porque precisa ter
um certo controle, né? Precisa ter muito controle a respeito do encaminhamento dessas crianças que saem da família natural, né? Então, vamos falar mais diretamente, então, sobre o que é adoção, tá? Vocês falaram aí a música, né, da Cacau, a música é esse encontro, né? O encontro de almas, esse encontro de corações, mas aqui, juridicamente falando, né, nós temos um conceito de adoção que é tido como uma medida protetiva. Então, vejam aquela questão da expectativa de quem pretende adotar, né? O que é a adoção? Ela é uma medida protetiva para as crianças e para os adolescentes, né? E que consiste essa medida? Ela consiste na colocação dessa criança e desse adolescente numa chamada família substituta, né? E é uma medida protetiva muito especial. Por que a gente considera ela especial? Porque ela, a partir do momento que essa criança ou esse adolescente integra essa família substituta, ela passa a manter ali com aquelas pessoas parentesco civil, ou seja, se eu acolher uma criança na minha casa, né, através da adoção como filho, ele passa a ser meu filho, passa a ser irmão do meu filho, passa a ser neto, né, da minha sogra, e assim em relação aos demais parentes, porque ele cria parentesco civil, diferente de, por exemplo, eu receber uma outra criança na minha casa, mas para exercer tão somente a guarda dessa criança. Seja porque, por exemplo, os pais vão se ausentar do país por um período e eu vou exercer a guarda dessa criança por um período. Eu vou ser a guardiã dessa criança, vou ser a responsável legal por ela por um determinado período, mas eu não vou criar com ela um parentesco civil, né? Na adoção, não. Na adoção, há uma criação de parentesco civil com a pessoa ou com o casal que adota e com os demais membros da família, né? A adoção, no Brasil, ela atribui condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, tá? Inclusive sucessórios. E a partir do momento em que ocorre essa adoção, ocorre também o que a gente chama de desligamento de todos os vínculos dessa criança com os pais ou os parentes da primeira família, da família biológica, salvo os impedimentos matrimoniais, né? Então, essa criança permanece impedida ali, por exemplo, de se casar com pais, permanece impedida de se casar com os irmãos dessa família biológica. Gente, só vou colocar meu computador aqui na tomada, porque sinalizou um término de bateria aqui. Peraí. Pronto. Então, vejam, criou parentesco civil com essa família substituta e rompeu todos os vínculos que tinha com aquela família de origem, tá? Isso é que ocorre através da adoção. Quais são as características da adoção? A adoção, ela é uma medida excepcional. Ela é uma medida que ela vai acontecer somente quando ficar demonstrado que todos os meios para voltar aquela criança ou adolescente para a família de origem foram tentados e não deu certo, tá? Então, vejam que, assim, quem vai adotar tem que entender que essa criança, esse adolescente, chega ali num contexto, a depender da idade, a depender da situação, né, de grande dificuldade, né, porque, vejam, o intuito da lei, num primeiro momento, é que essa criança, esse adolescente, que foi identificado ali, que estava numa situação de vulnerabilidade, o intuito da lei é que ela fique na família de origem. Então, por isso que, num primeiro momento, vai ser tentado trabalhar todas as questões que impedem aquela família de exercer ali o poder familiar de uma forma adequada. Então, vamos pensar num caso concreto para vocês entenderem. O Conselho Tutelar é acionado porque a notícia de que uma criança de 4 anos fica sozinha e a mãe sai para trabalhar e deixa a criança sozinha em casa, e a criança fica com fome, fica suja, fica chorando, o dia todo os vizinhos acionam o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai lá e acolhe essa criança, ela vai para uma entidade de acolhimento. Essa criança vai direto para adoção? Não. O que vai acontecer? É instaurado um processo
onde essa mulher é ouvida, vão procurar saber quem que é o pai da criança, se ela está sendo assistida pela família, se essa criança não está tendo negado o direito aí à creche, por exemplo, né? Então, vejam que vão ser tomadas providências para quê? Para essa criança permanecer com sua mãe biológica, né? Nesse meu exemplo aqui, né? Então, assim, essa criança, ela só vai ser colocada à adoção se esgotada todas as tentativas de auxiliar essa mulher em todos os sentidos, né, com assistência social, com tentativas de buscas de família extensa. Então, essa criança tem avó, essa criança tem uma tia ou tem uma prima que queira ficar com ela, que queira cuidar dela. Então, só depois de esgotado todas essas tentativas é que vai se pensar numa medida de colocação dessa criança numa família substituta através da medida de adoção. Então, por isso que uma das características, talvez a principal da adoção, seja essa, né, de excepcionalidade, é só em último caso mesmo, né, então tem que demonstrar que não foi possível ficar com a família biológica, não foi possível ficar com a família extensa, que é essa família que diz respeito aos familiares mais próximos, então uma avó, uma tia ou um amigo, alguém que conviva já com a criança, tá? Além disso, gente, a adoção é uma medida irrevogável. O que significa isso? Ela vai perpetuar os seus efeitos para sempre, tá? Impossibilitando, em princípio, a retomada do poder familiar pela família de origem, né? Poder familiar são os direitos, né, que os pais têm sobre a criança em razão de ser pais, né? Então, isso é muito importante, isso aqui precisa ser bem pontuado. A adoção é uma medida que não tem volta atrás, né? Adotou, concretizou a adoção, não tem como devolver a criança. Agora, mais recentemente, teve algumas notícias, né? Casal devolve criança depois da adoção. E aí, se a gente for ter um pouco mais de cuidado, a gente vai olhar que a adoção, nesses casos que eles chamam de devolução, ela não tinha sido concretizada. Estava naquele processo ainda, que nós vamos ver lá na frente, de aproximação familiar, de tentativa de estabelecimento de vínculos pré-adoção. E aí, às vezes, se noticia na imprensa devolução da criança após adoção, o que não é verdade, tá? O que acontece, já aconteceu, eu já vi, inclusive, aqui, chega os pais, adotaram, porque já é pai, né, pais adotivos, enfim, chegam os pais e falam, quero devolver a criança, né, não quero mais, mas aí não é porque a adoção foi revogada, é porque esses pais estão abandonando essa criança, entendeu? E aí, inclusive... Nesse exemplo em concreto que eu tive contato, a criança depois, né, através de órgãos públicos, Defensoria, Ministério Público, entra até com ação de indenização, né, contra esses pais, porque ocorre, de novo, um novo abandono dessa criança por parte daquela família, mas isso não decorreu do fato de que houve uma revogação da adoção, vejam que é diferente, né, porque não existe a possibilidade legal de devolver a criança, né, se houver a devolução, vai ter consequências jurídicas para essas pessoas, elas vão ser responsabilizadas. Por isso que precisa ser muito bem pensado, né? É algo bastante sério também do ponto de vista legal, tá? Então, essas são as características, excepcionalidade e irrevogável. Aí, nós temos aqui alguns requisitos para adoção. Quem que pode adotar, né? E quais são as condições necessárias para que a adoção ocorra? Primeira coisa, é preciso um requisito de idade. Então, pode adotar os maiores de 18 anos, né? Então, já é adulto, pode adotar. Só que precisa assegurar uma diferença mínima de 16 anos entre a pessoa que adota e a pessoa que será adotada, tá? Porque precisa ter essa diferenciação. Se nós estivermos tratando de uma adoção em conjunto, ou seja, de um casal, se um dos casais, se um dos integrantes do casal conseguir cumprir isso, já é o suficiente. Então, veja, às vezes nós temos ali um casamento onde uma pessoa tem 10 anos a mais que o outro. Então, essa pessoa de 10 anos a mais, se ela cumprir esse requisito de 16 anos de diferença, ok, é possível fazer a adoção, tá? Tratando-se de adoção conjunta, né, apenas um dos adotantes deverá preencher esse requisito. Tá? Então, esse é o primeiro requisito, que é o que a gente chama de requisito de idade. Depois, nós temos um outro requisito aqui, que é o consentimento dos pais e do adolescente. O que significa isso?
nós estamos falando de crianças e adolescentes que possuem pais biológicos, né? Então, eles têm pais biológicos. Num primeiro momento, para que a adoção aconteça, é necessário o consentimento dos pais biológicos. Então, os pais biológicos chegam e falam, tudo bem, eu concordo que esse meu filho ou minha filha seja encaminhado para adoção. Só que esse consentimento, ele vai ser suprido se esses pais biológicos tiverem sido destituídos, a gente chama, vou traduzir o juridiquês, tá, gente? Se eles tiverem sido destituídos do poder familiar. O que é isso? Se esse pai e se essa mãe tiverem passado por um processo perante o juiz, e o juiz fala, olha, eles faltaram com os deveres que tinham enquanto pai, abandonaram essa criança, esse adolescente, deixaram de cuidar dessa criança e do adolescente, colocaram essa criança e esse adolescente em situação de rua, de risco, e aí o que o juiz fala? Então, eu estou, através de uma decisão, depois de passar por um processo, né, onde essas pessoas, inclusive, têm direito de se defender e tudo mais, o juiz chega lá no final do processo e fala assim, eles perderam todos os poderes que eles tinham em relação a essa criança ou esse adolescente. Isso é o que a gente chama de destituir do poder familiar. Então, aí o que acontece? Um desses direitos é o direito de consentir para eventual adoção. Então, nesse caso, eles perdem esse direito. E aí, essa decisão do juiz, tirando esse direito deles, supre, né, esse consentimento, né? Então, às vezes, por exemplo, essa mãe do meu exemplo lá, que deixava o filho de 4 anos para poder ir trabalhar ou para fazer uso de droga, enfim. Se depois, no final do processo, ela não aderir nenhum dos encaminhamentos que foi feito, essa criança ainda ficar numa situação de abandono e tudo mais, ela pode falar assim, eu não quero que ele vá para adoção, enfim. Aí o juiz fala, tá, mas essa criança não pode ficar acolhida eternamente, institucionalmente, ela tem direito de ter uma convivência familiar, né? E aí o juiz pode entender, olha, como você não se adequou, não fez o que precisava fazer para garantir saúde, segurança para essa criança, convivência saudável para essa criança, então nós vamos tirar de você todos os poderes que você tinha sobre essa criança e vamos encaminhar essa criança para adoção. Tá? Então, basicamente é isso. E, além disso, precisa do consentimento também do adolescente, lembra? O adolescente é a pessoa com 12 anos completos, até 18. Se estivermos tratando de uma adoção de adolescente, não de criança, aí o juiz vai ouvir esse adolescente e vai perguntar para ele se ele concorda com a adoção. Porque aí, como ele já tem condições de se manifestar, né, ele vai precisar dessa concordância. Estou falando isso, gente, mas é importante deixar claro que em todo o processo de adoção, a criança ou adolescente, eles serão, de certa medida, ouvidos, né? Obviamente, se for um bebê ou se for uma criança que não fala, isso vai ser impossível, né? Mas, suponhamos uma criança de 5 anos, óbvio que o juiz, né, não necessariamente o juiz, mas através do corpo técnico do juízo, vai querer saber se essa criança quer ser adotada ou não, né? Porque a gente lembra lá no início, o melhor interesse da criança ou do adolescente, então o juiz vai querer sempre saber se essa criança ou esse adolescente está adaptada a essa família, se a adoção vai ser benéfica para ela. É que a lei, em se tratando de adolescente, prevê expressamente isso, que precisa do consentimento, tá? Mas isso não significa que em outras idades não será levado em consideração o desejo dessas crianças, tá? Aí, o outro requisito, que é o requisito do prévio cadastramento, tá? Em regra, só pode adotar quem está cadastrado. Cadastrado onde? Naquele cadastro que eu falei lá no início, tá? Que foi feito em 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça. Já existia outros cadastros, né, mas atualmente, então, nós estamos falando desse cadastro. Então, quer adotar, vai precisar passar por um processo de habilitação, que nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente, e aí, nesse processo de habilitação, o nome da pessoa vai ser inserido lá naquele cadastro, e aí vai ser respeitada a ordem cronológica a partir do momento em que a habilitação dessa pessoa ali no cadastro, tá? Existem exceções a esse cadastro? Existe, tá? Vou trazer algumas exceções aqui, né? Em se tratando de uma adoção unilateral, então suponhamos que eu tenho um filho
fui, né, a terminologia que se usava, mãe solteira, né? Então, suponhamos que eu tenho um filho, que esse filho não tem o registro da paternidade, e daí eu me caso e o meu companheiro deseja adotar essa criança. Aí, vejam que é uma adoção unilateral, porque ele já tem mãe, vai ser acolhido através da adoção tão somente pelo pai. Aí, o meu marido não precisa se cadastrar, porque é uma adoção unilateral, ela é específica, ele quer adotar aquela criança exatamente porque ele é meu atual companheiro, né? Além disso, quando se trata de adoção por alguém que é da família extensa, então pense assim, uma prima que quer adotar o filho de uma outra prima, então é considerado uma família extensa, e aí por conta dessa peculiaridade pode ser também excluída a necessidade do prévio cadastramento. E outras situações a depender do caso concreto, tá? Mas como regra precisa estar inserido ali naquele cadastro, tá? Aí, como que é o processo de adoção? O processo de adoção, ele é gratuito e ele deve ser iniciado na comarca mais próxima da sua moradia. Aqui, gente, quando eu falo que ele é gratuito, é que não tem custas judiciais, tá? Mas no processo de adoção, em determinado momento, vai precisar, às vezes, de advogado, né? Quando vai entrar com o processo de adoção mesmo, vai precisar de advogado. Óbvio, se a parte não tiver condições de contratar um advogado, a Defensoria Pública, ela atua nesse sentido, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que não existe custas judiciais para entrar com o processo de adoção, porque se a pessoa não é beneficiária, por exemplo, do que a gente chama de justiça gratuita, para entrar com os outros processos você precisa pagar, né? Mas aqui você pode, no processo de adoção, pedir essa gratuidade, porque já é prevista, na verdade, tá? Então, vamos pensar. Para adotar, precisa passar pelo Poder Judiciário, no primeiro momento, né? Assim, como regra. Sempre eu falo que o bonito do direito que eu mais gosto é isso. Eu sempre falo como regra, porque sempre tem uma exceção. E aqui, como regra, precisa passar pelo Judiciário. Então, vamos pensar. Então, tá, qual que é o meu caminhar, né? O que eu preciso decidir adotar, né? Então, olhei, já estou ciente de todas as consequências, né? Que é uma medida excepcional, que é uma medida irrevogável, que eu vou ter que baixar minhas expectativas, porque eles vão querer atender por primeiro os interesses das crianças e do adolescente. Mas ainda assim eu estou decidida, né? Eu vou adotar. Então, você vai pegar e vai se dirigir ao fórum, né, da sua cidade ou da cidade mais próxima, porque tem algumas cidades que não tem fórum, e aí é a cidade mais próxima, né? E aí vai procurar ali o cartório da Vara da Infância e Juventude, se houver, porque se for uma cidade muito pequena, igual São Simão, por exemplo, a minha, vai ter uma comarca só, um juiz só, é aquele ali que vai decidir. Não há uma especialidade dele, né? Aí leva os documentos, né? Certidão de nascimento, de casamento, se for casado, união estável, RG, CPF, comprovante de renda, residência, atestado de sanidade física e mental, certidão negativa de distribuição civil, certidão de antecedentes criminais. É levado todos esses documentos, né? Para fazer esse pedido de habilitação para a adoção. Esses documentos, gente, eu coloquei aqui, é um rol não taxativo, tá? Pode ser solicitado alguns outros documentos, se o juiz quiser entender um pouco melhor a situação, digamos assim. Mas, no primeiro momento, esses são os documentos mínimos que precisam ser apresentados, tá? Aí, depois da apresentação dessa documentação, esse casal ou essa pessoa que pretende adotar vai passar por uma avaliação da equipe profissional do juízo, tá? O que essa equipe profissional? É uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, composta por assistentes sociais, né? Que são pessoas que vão querer conversar para saber, olha, você quer adotar mesmo? Você está ciente das circunstâncias, de quais são as consequências disso? É isso mesmo que você quer? Você tem condições de receber uma criança, né, no seu lar, como filho? Vejam que aqui nós temos esse curso, né? Tem uma preparação, né, para a adoção. Nesse momento aqui, há essa acolhida por parte dos profissionais do Poder Judiciário para poder verificar a aptidão, digamos assim, né, daqueles pretendentes à adoção para tanto. E aí, os objetivos, a lei fala que é conhecer as motivações e as expectativas dos candidatos à adoção. Então, aqui
Por exemplo, tem gente que relata que nesse estágio identificaram que uma senhora queria adotar uma adolescente para ajudar ela nos afazeres domésticos, por exemplo, né? Então, assim, é o momento de se tentar entender o que está acontecendo. Veja, então a senhora não quer uma filha, né? A senhora precisa de ajuda. Aí a senhora tem que procurar assistência social do município, né? É outra coisa, né? Então, é importante ter contato com essa realidade, né? Porque às vezes a pessoa não está nem assim de má fé, mas ela está mal informada mesmo, né? Então, nesse momento onde o Poder Judiciário vai tentar identificar o que está movendo essa pessoa, né? Qual que é o modo, né? A gente vê aqui que adotar é amor, né? Esse é o lema do CNJ, né? É o amor que está movendo aquela pessoa a procurar essa adoção, ou são outros motivos, e aí a gente precisa melhor esclarecer para a pessoa ficar ciente das consequências jurídicas disso, né? E aí, outro objetivo, identificar se a pessoa que quer adotar pode receber uma criança ou adolescente na condição de filho. Orientar os postulantes sobre o processo de adoção. Então, é esse momento onde eles terão o que vocês estão tendo agora, né? O que é adoção, esse encontro aqui, basicamente o que os pretendentes à adoção recebem quando chegam lá no Poder Judiciário, né? Então, tá ciente do que é adoção, é assim que funciona, é nesse momento que eles vão ficar sabendo, tá? Aí, nesse momento aqui, os pretendentes responderão questões para determinar o perfil da criança ou adolescente que pretendem adotar, né? Então, exemplo, a faixa etária, o sexo, se aceita grupo de irmãos ou não, se aceita criança ou adolescente com deficiência, com problemas de saúde, dentre outros, tá bom? Então, é nesse momento em que os pretendentes vão responder esse questionário e vão colocar quais são as condições dessa criança ou do adolescente que eles estão dispostos a receber, tá, gente? Eu falo que, assim, eu já tive outra opinião, né, a respeito desse momento aqui. Hoje eu tenho a opinião de que tem que colocar mesmo quais são essas condições, né? Porque eu acredito que o sucesso, sim, né? Porque é uma palavra um pouco difícil de falar, mas assim, o quão benéfico vai ser essa adoção para todas as partes vai depender mesmo desse momento aqui, né? Então, não adianta colocar ali que você dá conta de adotar um adolescente, sendo que internamente a sua expectativa é cuidar de um bebê, né? Então, é importante reconhecer os seus limites, né? Para que seja benéfico o resultado dessa adoção. Nem sempre eu tive essa opinião, tá, gente? Mas é algo que depois, refletindo, eu falei, não, a pessoa que vai adotar, ela tem que olhar para si, ver também quais são as suas necessidades, né? E falar, não, eu quero cuidar, por exemplo, de uma criança de até 2 anos de idade. Então, nesse momento, eu não vou colocar aqui que eu vou adotar uma criança de 12, né? Aí tem aquelas questões envolvendo que vai demorar mais tempo, mas isso tudo são outras questões, mas nesse primeiro momento aqui, hoje eu entendo que é importante, sim, colocar e reconhecer quais são as suas necessidades para que essa adoção seja benéfica para essa criança, para esse adolescente e também para essas pessoas que querem adotar, né? Seja o casal, seja uma mulher ou um homem, enfim, quem está ali pleiteando a adoção, tá? E aqui, gente, eu trouxe algumas informações, tá? Que lembram do sistema? O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, tá? Isso aqui, ó, eu atualizei ontem para vocês, bem fresquinho, tá? Dia 3/6, foi a última atualização, eu fiz a pesquisa ontem, mas a última atualização do sistema foi no dia 3, foi ontem mesmo, às 10h30 da manhã. É um site bem legal, assim, para vocês acompanharem. Depois eu coloquei aqui na referência. Eu adoro estatísticas, né? Então, eu gosto de acompanhar. Então, hoje no Brasil, essas informações aqui são do Brasil, tá? Do Brasil como um todo. Existe 31.953 crianças e adolescentes acolhidas. O que significa isso? São crianças e adolescentes que saíram da família natural, estão sob a tutela do Estado,
numa entidade de acolhimento ou numa família acolhedora, né? Então, num primeiro momento, lembra que a adoção é uma medida excepcional, ela só vai ser adotada em último caso? Essa criança sai da família de origem e ela vai para essa entidade de acolhimento, que eram os antigos abrigos, né? Hoje a gente chama de entidade de acolhimento. E também tem aquelas famílias acolhedoras. Acho que a Mima já falou para vocês como que funciona para ser uma família acolhedora. Então, essas crianças, esses 31 mil aqui, elas estão nessa categoria, tá? Não necessariamente elas estão disponíveis, aptas para serem adotadas, tá? Então, vejam que é bastante criança, né, que está em situação, assim, de tutela do Estado e, num primeiro momento, privada dessa convivência familiar, né? Porque a gente sabe o tanto que é importante, em se tratando de pessoas em desenvolvimento, ter esse contato com a família, né? E aí, desses 31 mil crianças, 4.373 estão aptas para serem adotadas. Olha a diferença, tá vendo? O quanto que demora essas crianças estarem aptas à adoção. Porque o que está acontecendo com essas crianças? Estão tentando trabalhar a família extensa, estão tentando trabalhar a família de origem, então vão lá com essa mulher do meu exemplo. Olha, a senhora usa droga, por exemplo, então a senhora vai para o CAPS, vai fazer tratamento no CAPS, a senhora está desempregada, então, enquanto isso, a assistência social vai te encaminhar para a senhora receber benefícios. Então, vejam que essas crianças, enquanto elas estão acolhidas, é feito todo um processo para essa criança voltar para a família, né, de origem, ou voltar, ou ser inserida na família extensa. E aí, só em último caso, que ela vai ficar apta para adoção. Por isso, essa diferença de crianças, do número de crianças e adolescentes acolhidas com crianças e adolescentes disponíveis para adoção. E aí nós temos 34.163 pessoas, né, cadastradas para promover a adoção. Então, veja que existe um número bem grande de pessoas interessadas na adoção. Esse número, inclusive, supera o número de crianças acolhidas. Mas por que se essa conta não fecha? Provavelmente por conta dessas condições, né? Então, são pessoas que querem adotar, mas são pessoas que querem adotar crianças e adolescentes que não se enquadram no perfil de que tem disponível para adoção. Até aí, gente, eu não vejo problema, né? Aí é só a questão dos pretendentes falar, olha, eu quero adotar nessas circunstâncias e eu vou aguardar até chegar a minha vez, né? É claro que nesse meio de tempo, tem criança e adolescente privado do convívio familiar e comunitário, que aí é uma outra questão, né, que deve ser observado também, mas esse número, ele é discrepante por conta disso, por conta daquelas exigências que são feitas, né. Então, esses dados são dados do Conselho Nacional de Justiça, atualizados ontem às 10h30 da manhã, tá. Aí, eu tenho aqui também alguns dados do estado de São Paulo, tá. No estado de São Paulo, gente, tem bastante criança acolhida, 9.516, é muita criança e adolescente, né? Existe 1.092 crianças disponíveis para adoção, aptas a serem adotadas, e nós temos também 8.744 pretendentes à adoção que estão ali cadastrados, né? Depois, no final, eu deixei o link para vocês entrarem, é bem interessante, porque aí esse link... Tá vendo o mapinha aqui do Brasil? Vocês podem ir clicando e ele vai abrindo a realidade de cada estado, a realidade de cada cidade. É bem bacana esse site para vocês acompanharem os dados, tá bom? Aí, as exigências legais. A partir do momento, então, voltando, né? Eu fiz uma paradinha aqui, trazer esses dados para falar um pouco sobre a questão das exigências, né? Mas aqui nós temos, a pessoa falou, quero adotar, foi lá no fórum, levou a documentação, conversou com a equipe técnica, apresentou os documentos. O que vai acontecer? Monta uma pastinha, né? Monta um processo. Esses documentos, eles vão passar pelo Ministério Público, né? Pelo promotor de justiça, e depois o juiz vai analisar, né? Nesse meio de tempo, esse pretendente à adoção precisa passar pelo curso de preparação para adoção. E eu brinco que aqui vocês têm um curso muito mais completo que no judiciário, inclusive, porque trata dessas questões envolvendo o espírito, né? E aqui, basicamente, esse curso de adoção, ele tem por objetivo, gente, oferecer aos pretendentes o conhecimento sobre adoção,
auxiliar os pretendentes a decidirem com mais segurança a adoção. Então, vejam que bacana, às vezes o casal está ali, olha, não sei se a gente quer mesmo adotar ou não, tem pessoas habilitadas, né, para poder auxiliar na melhor compreensão desse desejo, né, preparar os pretendentes para as possíveis dificuldades, e isso é muito bacana, porque realmente os pretendentes precisam estar cientes de que vão passar algumas dificuldades nesse processo, durante todo o curso, né? Quem não enfrenta dificuldade com os filhos, né? Os filhos biológicos também nos dão muita dificuldade. É que, às vezes, as pessoas falam, tá dando trabalho porque é adotado, né? Existe um certo preconceito, né? Mas quem não tem dificuldade com seus filhos biológicos aí, que se apresente, né? Que vamos fazer um fantástico, né? O episódio do Fantástico com essa pessoa. Mas fato é que, nesse momento, essa equipe técnica também vai auxiliar esses pretendentes a respeito dessas dificuldades que podem surgir na convivência com essa criança ou com esse adolescente. Então, vejam, por exemplo, um casal que fala assim, a gente topa adotar adolescente, então vai ter que, olha, pode ser que venha um adolescente que foi abusado sexualmente, né, que vai trazer algumas necessidades que vão exigir de vocês uma renúncia, vão exigir de vocês uma determinada conduta, estão preparados para isso, né? Então, lembra lá que tudo envolve o melhor interesse da criança e do adolescente, então, é bem assim, claro, para não frustrar muitas expectativas, né? Além disso, existe também, gente, por parte dos profissionais do Poder Judiciário, esse estímulo à adoção interracial, tá? De crianças e adolescentes com deficiência, de grupos de irmãos. Então, há também essa sensibilização, né? Então, um casal, por exemplo, branco, olha, pode pensar numa adoção interracial, por que não? Então, explica também tudo isso nesse momento, né? Adoção de crianças e adolescentes com deficiência. E aí, sempre que possível, né, a lei prevê que nessa etapa, os pretendentes precisam ter um contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional. Então, antes de ser habilitado, se possível, esses pretendentes vão visitar as casas de acolhimento, né? Visitam acompanhados da equipe técnica do juízo, né? Porque não é todo mundo que pode entrar nessas. E aí eles vão lá fazer uma visita, tem contato com essas crianças e com esses adolescentes. É para saber um pouco, para vivenciar um pouco da realidade deles, tá? Depois de passado por esse curso, é feito um relatório, né, pelas pessoas que aplicaram o curso, para apontar ali para o juiz e para o promotor quais são as expectativas daquele casal, se eles estão aptos ou não, enfim. E aí, passa, né, a análise pelo juiz. Aí é feito esse estudo psicossocial, e é feita a comprovação de que esses pretendentes participaram desse curso de preparação. Depois vem o parecer do promotor de justiça e o juiz vai proferir a sua decisão, deferindo ou não o pedido de adoção. Então, o juiz vai analisar tudo aquilo que aqueles pretendentes fizeram, desde o momento em que eles decidiram adotar e foram até o Poder Judiciário, vai analisar tudo aquilo e vai falar, não, esse casal ou essa pessoa está apta a adotar, né? E aí, pode ser que venha, gente, uma decisão em sentido contrário. Pode ser que o juiz entenda que essas pessoas não estão aptas a adotar. E qual que é a conduta que precisa ser feita? Ir lá no fórum saber por que o juiz entendeu que eles não são aptos à adoção, tá? É importante procurar saber qual foi o motivo dessa recusa para eventualmente se adequar, né? Se o desejo de adotar ainda persistir, e aí o juiz fala, olha, eles não têm condições de adotar porque, não sei, vamos pensar num caso assim concreto, porque eles não têm compatibilidade de horário, não tem ninguém da família, também não estão dispostos a mandar a criança para a creche. Pensei aqui num exemplo assim prático, né? Mas pode ser o exemplo da senhora que queria adotar uma adolescente para ajudar ela com os afazeres domésticos, né? Então, veja que aí tem que procurar saber o porquê que aconteceu desse indeferimento do pedido,
para poder, se o caso, adequar o que precisa ser adequado e formular novo pedido, tá bom? Aí suponhamos que não, que o nosso casal aqui, vamos pensar num casal que foi lá enquanto pretendente, deu tudo certo, eles tiveram deferido o processo de cadastro deles para adoção. Então, vejam a peleja, né? Eu falo que é uma peleja. A gente falou tudo isso a respeito do cadastro, né? Então, toda essa etapa, ela diz respeito tão somente ao cadastro dos pretendentes à adoção. Veja que, por enquanto, a gente não está nem falando do contato desses pretendentes com as crianças e adolescentes, tá? E aí foi deferido, qual que é o prazo de validade? 3 anos. Então, a partir do momento em que há o deferimento, por 3 anos está ali válido aquele cadastro, tá? É importante, gente, pontuar que, em havendo 3 recusas injustificadas por parte desse pretendente à adoção em ter contato com uma criança ou um adolescente que está ali disponível para adotar, esse cadastro ele vai ser revisto, tá? Então, nós vamos ver que está deferido ali, está cadastrado, todo mundo vai ficar esperando o telefone, né? Vai ficar esperando o telefone do Poder Judiciário. Olha, dona fulana, chegou aqui uma criança que se enquadra no seu perfil. A senhora tem interesse em fazer a tentativa de contato, né? Essa aproximação, iniciar o estágio de convivência? Ah, eu não quero porque estou um pouco cansada esse mês, eu estou com muito trabalho. Veja, recusa injustificada, tá? Ó, não quero porque eu estou hospitalizada, diferente, né? Mas se houver 3 recusas seguidas, né, 3 recusas, aí o juiz é um alerta, fala, opa, será que mudou alguma coisa? Né? Será que agora eles não querem mais adotar a criança com esse perfil? Por isso que é feita uma reavaliação daquela habilitação, tá bom? E tem uma outra questão também, que é importante se dizer, que em havendo a devolução da criança, tá? O casal ali, pretendente, é excluído, né, do cadastro de adoção e não pode fazer uma nova renovação de habilitação, tá? Eu, enquanto defensora pública, acho que isso aqui é até inconstitucional, né, prever que a pessoa nunca mais vai poder se habilitar, mas vai precisar de uma briga judicial para conseguir habilitação, porque a lei já fala que, havendo a devolução da criança, não pode se habilitar mais para adoção. Então, é bem grave isso, né? Então, precisa pensar bem mesmo antes de fazer a devolução, tá bom? Aí, gente, aí habilitou. Quanto tempo vai esperar, né? Tempo vai depender daquelas exigências, né, que eu falei lá atrás. Aqui eu trouxe essas fotos, né, achei super bonita, é antigo esse ensaio fotográfico, mas ele viralizou na época, né, um casal que conseguiu o cadastro e eles fizeram uma sessão fotográfica contando que ela estava grávida do coração, que eles estavam esperando a chegada desse filho através da adoção. Estamos adotando, né? É muito bonita essa sessão fotográfica, ela viralizou, porque eles estão nessa espera, tal como a gestação biológica representa uma espera, essa espera do chamado do Poder Judiciário, né? Também é essa gravidez do coração, né? E aí essa espera vai depender daquelas exigências que foram feitas quando do cadastramento, tá bom? E aí, o que vai acontecer a partir desse momento? Vai se buscar uma família para essa criança ou adolescente que está acolhido, né? Que está ali apto à adoção. Então, a partir do cadastro, você entra numa fila de espera, então você tem lá um número, o número 20 da sua cidade, por exemplo. E aí chega lá no número 20, a Maria falou que deseja adotar até 4 anos. Aí, apareceu uma criança de 4 anos aqui. O Poder Judiciário vai entrar em contato, Maria, é o seguinte, tem uma criança aqui disponível para adoção, que está acolhida, e ela está preenchendo suas exigências aqui. Vamos começar uma aproximação com essa criança? E aí eu falo, sim, vamos começar uma aproximação. Daí eu vou até no Poder Judiciário, ali eu começo a ter contato com essa criança. Durante essa aproximação, gente, ela é feita de forma monitorada pela Justiça, tá? Pela equipe técnica do juízo. Num primeiro momento, é permitido que essa criança
visite, né, com os pais, né, com os pretendentes da adoção, né, é possível dar passeios com essa criança, com autorização judicial é possível dormir, né, final de semana, alguma coisa nesse sentido, mas por enquanto essa criança ainda está acolhida, ela ainda está sob a tutela do Poder Judiciário, tá? Então é feita essa aproximação, a lei chama isso de aproximação. Depois, se essa aproximação foi bacana, começa o estágio de convivência, que é uma outra etapa, tá bom? Nesse momento do estágio de convivência, a criança realmente passa a morar com os pretendentes, tá? Ela vai passar a morar com essa família, e essa família vai ser o tempo todo acompanhada pelo Poder Judiciário, tá bom? Porque precisa ter relatórios, precisa ter visita técnica, precisa ter esse monitoramento para ver se essa criança, esse adolescente está se adaptando àquela nova família, tá? Esse período de estágio de convivência, a lei prevê que ele vai se dar por 90 dias, tá bom? Até 90 dias, mas como eu sempre falo, dependendo do caso concreto, o juiz pode estender esse prazo, se for o caso, ou diminuir, tá? Aqui, com o término do estágio de convivência, então acabou, vejam que nós tivemos o contato do Poder Judiciário falando se a pessoa queria fazer a aproximação, a pessoa quis fazer a aproximação, fez a aproximação, deu tudo certo, foi um sucesso, fez o estágio de convivência, a criança passou a morar ali na casa dessa pessoa, desse casal que quer adotar. Daí, termina o estágio de convivência, e o juiz vai falar assim, olha, essas pessoas terminou o estágio de convivência, foi ok, e daí os pretendentes vão realmente entrar com o processo de adoção, né? Vejam que são etapas de um grande processo, né? Mas o processo mesmo de adoção, ele vai começar aqui nesse momento, que aí os pretendentes vão ingressar com o processo de adoção e falar, juiz, nós estamos com essa criança aqui que estava acolhida, nós fizemos estágio de convivência, nós estamos no cadastro certinho, a convivência foi positiva, a gente quer adotar ela. E aí, o juiz vai dar, depois do andamento desse processo, se o juiz deferir, né, a adoção, falar, não, realmente esse casal pode adotar, ele passa ali pela sentença, né, determina que seja feito um novo registro de nascimento para essa criança ou para esse adolescente, que vai estar lá constando o nome dos pais, não vai estar indicando que é pai adotivo, nada disso, vai só estar constando o nome do pai, da mãe, dos avós, maternos, paternos, né, se forem o caso, se for adoção de casal, e aí vai trocar sobrenome, é possível a troca, inclusive, de pré-nome, se não for, se for criança, se for adolescente, pode trocar, mas desde que tenha também o consentimento do adolescente, né? E a partir desse momento, essa criança, esse adolescente, cria parentesco civil com todo mundo daquela família, tá? Então, ele passa a ser filho, passa a ser irmão, passa a ser sobrinho, neto, primo, porque ele criou parentesco civil. Não há, gente, hoje, na lei, nenhuma diferença entre filho adotivo e filho biológico, tá? Nem sempre foi assim. Antigamente havia, inclusive, diferenciação no que diz respeito a direito sucessório. Filho biológico recebia mais herança do que filho adotivo. Hoje não existe isso, tá? Todos são iguais, é filho, ponto. Não existe diferenciação, tá bom? Aqui eu trouxe outras imagens, porque eu amei, gente, essas imagens da campanha do Conselho Nacional de Justiça. Por que eu escolhi essa? Para mostrar que é possível a adoção por casais homoafetivos, tá? Acho que ninguém mais tem dúvida a respeito disso, mas por um tempo existiu essa dúvida, né? Então, hoje está sanada. Por que que pode? Porque o que vai levar em consideração é o estabelecimento de vínculo de afeto desses pretendentes com a criança ou adolescente. Então, um casal homoafetivo, se tiver um bom estágio de convivência, se tiver uma boa adaptação deles com a criança ou adolescente, pode adotar igualmente, tá bom? Então, aqui, ó, foi essa campanha Adotar é Amor 2023, tá? Do Conselho Nacional de Justiça. Uma questão que precisa ser dita é que a criança ou adolescente adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica, tá bom? Então, a lei assegura que depois de completado 18 anos, eles têm acesso irrestrito ao processo de adoção, né? E aí, então, eles vão ficar sabendo por que os pais biológicos foram destituídos e tudo mais. Por que é importante dizer isso, né? Porque tem aquelas questões, olha, precisa contar que é filho biológico ou não é?
aí cada um vai ter que avaliar, né? Às vezes precisar de um acompanhamento técnico que escapa, né, ao jurídico para saber o melhor momento de fazer isso, mas fato é que a lei prevê esse direito, né, da criança ou adolescente adotado ter acesso ao processo de adoção depois de completar 18 anos de idade, tá bom? Aqui trouxe também a questão dos direitos trabalhistas de quem adota, né? Então, vai ter a licença maternidade, tal como existe a licença maternidade em caso de gestação, né? E de parto de criança biológica. Então, essa licença maternidade, em qualquer hipótese, ela vai se dar pelo período legal, porque antes também tinha uma diferenciação, né? Antes falava assim, se a criança tem até tantos anos, é tantos dias. Havia um escalonamento de licença, hoje não, né? Hoje é tudo igual. A empregada também tem direito à estabilidade profissional. Aqui eu trago sempre essa questão, gente, que é mais envolvendo, assim, aquelas mulheres aflitas, né, que estão grávidas e estão naquela aflição, às vezes não quer ficar com a criança, não sabe o que fazer, e aí, como a gente está aqui tratando entre pessoas que fazem, por exemplo, atendimento fraterno no centro espírita, é importante saber disso, né, que a entrega legal para adoção não é crime, né, não é crime. Teve até uma atriz, né, da Globo, que aconteceu a divulgação inadequada dessa informação, de que ela fez a entrega da criança, ela fala que tinha sido estuprada, né, pela lei ela poderia ter feito, inclusive, o aborto, porque é possível aborto, ela não abortou, ela teve a criança e ela entregou aquela Clara Castanho, né, ela entregou a criança para adoção, e aí, de forma criminosa, houve a exposição dessa informação, mas o que ela fez é exatamente isso, a entrega legal da criança. Então, a mãe, as gestantes ou mãe que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção serão encaminhadas sem constrangimento à justiça, né? E aí a mãe, ela pode procurar o fórum antes mesmo do bebê nascer, né? É feito esse procedimento sigiloso, a mulher deve ser acolhida e ela não pode ser julgada, tá? Não pode ter nenhum julgamento moral em relação a isso. E é importante ter essa informação, porque às vezes evita aqueles casos de que a mulher está desesperada, não sabe o que fazer, às vezes acaba tendo a criança, abandona, né, e a criança é achada depois em situação de extrema dificuldade, ou até mesmo recorre ao aborto, né, por desespero. Então, é possível a mulher levar a gestação, no final dessa gestação, entregar essa criança para adoção, num gesto de amor aí, né, a criança, e permitindo, inclusive, a felicidade de uma família que vai recebê-la através do vínculo da adoção, tá bom? Então, fica como orientação para quem, às vezes, acolhe mulheres, enfim, em estado de aflição. E eu sempre trago, né, essa passagem do Boa Nova, que eu gosto muito, que é uma fala de Jesus para Maria Madalena e para todos nós, né? Que Maria Madalena está ali na casa de Simão Pedro e ela chega perto de Jesus e lamenta, né? Fala assim: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E aí Jesus falou para ela e para todas nós, né? E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou as que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães, né? Então, vejam que Jesus falou para ela, né, e certamente isso é para todas nós, que a gente pode ser mãe sim, né, nos consagrando pelo Espírito, né, aos filhos de outras mães, e nós seremos grandes aos olhos de Deus, né, e Jesus sinaliza até que maiores. Então, fica aqui essa fala de Jesus no Boa Nova, que eu acredito que, assim, é um bálsamo, né, porque muitas das vezes a gente sabe que existe a adoção, né, por casais que já têm filhos e tudo mais, mas uma das realidades também é aquelas pessoas que passaram por infertilidades, né, procurar adoção, e então elas precisam também ter esse acolhimento, né. E aqui mais fotos do Conselho Nacional de Justiça, e eles fizeram, gente, no site tem até em formato, né, para publicar em Instagram, em Facebook, Twitter. Então, é essa campanha, tá, do CNJ, campanha Adotar é Amor, que foi feito no Dia Nacional de Adoção. Aqui tem todas as referências, tá, do que nós conversamos.
né, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, esse site aqui que é muito interessante, que fala sobre busca ativa, são pessoas que trabalham buscando as crianças, que têm o perfil daquelas pessoas que estão na fila de espera, do ensaio fotográfico, do Boa Nova, e esse último aqui, que é aquele que eu falei para vocês, se tiverem interesse, fazer o monitoramento, tá? De quantas pessoas estão disponíveis ali para adoção, dá para poder fazer, inclusive, a busca por estado, a busca por cidade, é um negócio bem interessante, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todo mundo, acho que eu estendi um pouquinho. Depois eu compartilho no grupo se vocês quiserem, né, obviamente, essa apresentação, ou ao menos as referências, e eu fico à disposição, se eu puder contribuir de alguma outra forma. Obrigada pela atenção de todo mundo, né, que todos possam olhar, né, para dentro de si, ver que, se for o caso de tomar essa decisão de adotar, que ajuste as expectativas e que possa encontrar aí uma criança, um adolescente, dentro das condições que deseja adotar, e promover, né, esse encontro de almas, que realmente é algo muito bonito, assim, o que Jesus falou para Maria Madalena, né, é algo verdadeiro, né, essa pessoa é grandiosa mesmo aos olhos de Deus. É isso, gente, obrigada. Gente, nossa, tô tão emocionada hoje, acho que eu tô meio sensível esses dias, mas cada passo, né, quero agradecer muito a Maria, eu vejo, assim, tão importante a gente entender esse caminho de forma jurídica, né, para a gente já fazer essa adequação, como ela falou, das nossas expectativas emocionais com o que prevê a lei. Então, foi assim, né, e a forma como ela passou para nós, de uma delicadeza. Maria, muito obrigada. Sua presença aqui sempre, sabe, muito necessária. E eu hoje, assim, especialmente hoje, assim, a cada momento que você foi falando, quem ouviu a situação, né, não ficar frustrado em alguma das etapas, mas foi muito bom, Maria. Inclusive, agora, assim que terminar o encontro, a gente vai desdobrar para encontros mensais, e eu estou contando com você para participar conosco. Muito, muito obrigada. Foi perfeito. Perfeito. Obrigada. E eu quero, sim, eu escrevi, né, que assim, fui vendo todo esse passo a passo, vou falar pouquinho, que eu falo muito, e o tanto que é importante, né, a gente conseguir ver que a gente trilhou o caminho correto, né, nas escolhas, nas expectativas, na espera. Uma coisa muito importante que a Maria falou, que eu só vou ressaltar isso, é a gente fazer tudo dentro da lei, porque quando o seu filho chega, ele é seu, né, então é muito importante você estar dentro da lei, né, e eu só queria fazer uma ressalva do período que é quando a gente recebe a criança, a gente recebe um documento escrito que aguarda para fins de adoção. Então, essa criança já vem para a gente, né, se ela já tiver nesse processo. E, às vezes, a gente fica muito tempo. Eu conheço casos de 4 anos para terminar de desenrolar o processo. E o meu, da Luísa, se desenrolou, né, em 6 meses. Foi muito rápido, da Laura mais rápido ainda. Mas nesse período, a gente fica com os documentos da criança no nome, ou o nome que a família colocou biológico, e em alguns casos o nome que o juiz escolheu, se for criança pequena, né? O juiz de Franca, eu acho que às vezes ele faz umas pegadinhas no nome, porque tem uns nomes que ele coloca, eu fico pensando, né? Nossa, onde que ele estava? Sério, gente, não acredito. Cabeça de nome. E se for uma criança um pouco mais velha, às vezes a mãe faz uma adequação, certo? Mas é possível, né? Então, tudo muito interessante. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode escrever aqui no chat. Se não der tempo da gente fazer hoje, a gente chama a Maria em um outro dia para responder essas dúvidas. Se alguém pensar durante a semana alguma coisa, se quiser conversar, tá? Pode chamar no grupo ou pode me chamar no privado também. Maria, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, pode contar comigo, sim, viu? Estou à disposição de vocês.